Olá, olá, olá! Muito boa noite, ouvintes da Rádio Geek. Hoje começamos o Nó dos Tronos número 4. Nó dos Tronos? Nó de Errei, 8. errei de novo. Nó de 8. Calma aí, coçando a orelha. Nó dos Tronos número 4. Número 4. Nó de 8. Meu Deus, a Meu Lívia quer Deus. voltar pra Game of Thrones, gente, socorro. Eu quero voltar pro começo de Game of Thrones, quando a vida ainda era bonita. A gente era inocente. A gente era inocente. Nem sabia das coisas direito. Não dá pra voltar, Lívia. Agora a gente tem que continuar com o Nó de 8 mesmo. Não vai ser Nó dos Tronos. E hoje a gente vai falar, hoje é o 4º episódio do Nó de 8 aqui na Rádio Geek. Bem-vindo se você não conhece a gente ainda. Se você já conhece, bem-vindo de volta. E hoje a gente vai falar sobre Harley Quinn, Arlequina, no novo filme aí, Birds of Prey, que vai estrear em 2020. Vai lá, Lívia. Bora lá, galera! Pra quem não sabe, tá sendo produzido agora o filme das Aves de Rapina, que vai contar com a Arlequina, com a Canário Negro e com a Caçadora. Essas são as mais conhecidas, assim, da DC que vão estar no filme, mas terão outras personagens. Tá sendo produzido agora e, gente, a Margot, que é a atriz que faz a Arlequina, tá sendo produtora do filme. E a gente também tem uma diretora mulher, então tá toda nessa vibe de girl power que tá aí, prometendo trazer um outro enfoque pra personagem, inclusive pra personagem da Arlequina. Que se a gente vamos retomar o Esquadrão Suicida lá, que apesar de ter sido um filme que a crítica meio caiu em cima, a atuação da Margot foi muito elogiada. Só que não é muito difícil de ver, não é uma coisa assim que precisa colocar o óculos feminista pra ver o quão sexualizada ela tava no filme. Lógico que ela é linda, perfeita, sem defeitos, maravilhosa. Mas aquelas coisas chatas que a gente já não tinha faz um tempo, sabe? Ai, câmera na bunda. Ai, close em 360 graus mostrando o corpo. Super shortinho. A camiseta dela, além de ser curta, ainda era rasgada. Tipo, eles bateram todos os recordes da sexualização naquele filme. Eu acho que é interessante falar que, assim, a personagem, ela pode ser muito sensual. E é o caso da Arlequina, ela Sim. é uma personagem que é muito sensual, que usa muito disso e tal. Mas o problema é quando a câmera explora isso, né, pro espectador. Então... Objetificando mesmo. Objetificando. Então, você tem uma personagem que... Assim, de novo aquele tópico, né? Você pode ter machismo numa produção e não endossar ele. Né? Então, a personagem, no caso, que é super sensual, mas não precisaria ser sexualizada para o público que está assistindo pra gente entender que ela é uma personagem sensual. Né? É toda uma questão de escolha de como que você vai retratar essa personagem. Então, aí, com as notícias do novo filme, a gente tá um pouquinho mais animada, porque além de protagonismo feminino pesado, né, na frente das câmeras, são 3 personagens femininas principais, tem por trás das câmeras também. Tem uma diretora, tem uma roteirista, tem a própria Margot Robbie que tá produzindo o filme. Então, não quer dizer que porque são mulheres que estão produzindo que vai ser um filme feminista, ou perfeito, assim, desse ponto de vista. Ou não até quer dizer passar isso. no teste beijo, como a gente já viu. Não quer dizer isso, mas assim, as chances de você ter uma representação justa e complexa e mais interessante de mulheres é muito maior quando você tem um olhar feminino e não masculino. Lembrando também que, se você lembrar da época que saiu o Esquadrão Suicida, a gente viu várias cenas romantizando o relacionamento dela com o Coringa, que estava sendo feita pelo Jared Leto, né? E durante os clipes, assim, a gente teve muito deles e depois essas cenas foram cortadas do filme, mas também gerou uma polêmica muito grande sobre relacionamento abusivo. A gente sabe que o Coringa, nos quadrinhos, tentou matar a Arlequina, deixou ela doida, sabe? Não era uma relação saudável, era uma relação tóxica totalmente. Mas o que aconteceu com o filme é que mesmo com um papel meio secundário, lógico que ela tinha um protagonismo no filme, por estar forte do Esquadrão Suicida, mas era um filme de um grupo, não era um filme só dela. Mas ela ficou muito em alta também, porque exploraram muito sexualmente a personagem. Ela foi das garotas propagandas, né, do Esquadrão Suicida. E também agora a gente vai ter o cartoon da Arlequina, que é um desenho adulto, que vai mostrar ela depois de ela ter saído com o relacionamento com o Coringa, que é esse relacionamento abusivo. Se você tem dúvida se o relacionamento abusivo, vai pesquisar um pouquinho sobre a história da Arlequina. Não preciso nem falar que ele tentou matar ela, que ele jogou ela no ácido, que não sei o quê. Dá uma procurada aí, eu não preciso nem entrar em detalhes, que isso é fato, não é opinião.
E, e mostrar, nesse cartoon, vai mostrar a Arlequina após ela ter saído desse relacionamento e conhecido também a Era Venenosa, que vai ser Best Friends Forever, um par romântico também da Arlequina. Então, tô muito animada, vai estrear agora no segundo semestre, e quem tá dublando é a Penny do The Big Bang Theory, tá bem legal os trailers também. Então tá super em alta, é um gancho que a gente vai puxar agora, falando da Arlequina, porque a sexualização no Esquadrão Suicida dela é um exemplo de sexualização tão grande. Eles fazem tudo. Tudo. É roupa, é as falas, é os ângulos Posição de de câmera. câmera. Sim. Esse negócio de relacionamento abusivo que você falou também entra nessa questão. Você pode ter... algumas pessoas vão falar, mas é um relacionamento abusivo mesmo, tipo... E aí, não vai mostrar? Não, você tem que mostrar, mas tudo depende da forma que você mostra. Se você Sim. pode ou retratar aquilo e criticar, você pode optar por criticar ou não. Ou você pode retratar cruamente, ou então você pode retratar e sem querer endossar. Ou até querer. E que foi o que o grande assustou os fãs na época, porque tava um pessoal muito romantizando muito. Ai, Sim. seja minha Arlequina, seja meu Coringa. Gente, É. tô de boas, não quero isso aí não. Eu acho que se tem esse efeito, né, das pessoas começarem a romantizar a relação, é porque alguma coisa deu errado ali, na hora de fazer o retrato desse relacionamento. Tudo bem que uma vez que você pode produzir alguma coisa com uma intenção e as pessoas podem entender aquilo de outra forma diferente da que você teve a intenção. Mas eu acredito que quem está produzindo, quem está escrevendo, precisa ter uma consciência do que está fazendo, precisa ter uma consciência do mundo em que vive e como aquilo que vai chegar no público. Óbvio que isso vai fugir do controle dessa pessoa e tudo bem. Mas é muito claro quando você não vê que a pessoa tem a consciência, né? Que teve uma preocupação com isso e quando teve. Então... Eu acho que um exemplo muito claro também vai aí na internet, pesquisa as Amazonas do filme Mulher Maravilha. A gente já falou delas aqui, super, super icônico e muito importante mesmo. Incrível. E vai na internet ver as Amazonas que apareceram... Qual que era o outro filme que elas apareceram? Batman vs Superman, foi isso? Não sei qual deles foi. Eu não sei, eu lembro que surgiu uma foto quando era cotado algum outro diretor pra fazer, agora eu não me lembro quem que era, gente, desculpa, minha cabeça tá péssima. Foi a diferença da sexualização das personagens. Bom, Isso. resumindo, nessas duas fotos, a gente tinha as Amazônias com roupas de guerra, no filme Mulher Maravilha, cobrindo a barriga com uma uniforme, elas são guerreiras, elas estavam de armadura, então não faz sentido você deixar a barriga exposta, que é um dos pontos mais sensíveis do seu corpo para a morte, né? Exato. Aí, quando tinha essa direção masculina, elas estavam de micro shorts e um topzinho, né? Não faz o menor sentido pra mulheres que vão pra guerra, que vão E guerrear, também tem sabe? sempre aquelas poses que não é humanamente possível. Exato. A gente não precisa nem bater muito nisso, que com certeza vocês já viram o Deadpool com a bunda bem pra cima, assim, ao contrário, fazendo uma crítica a isso, que era uma das capas de um outro quadrinho feminino. É interessante muito falar sobre isso, assim, porque é tão naturalizado essas imagens que a gente não percebe. Uhum. Então, essas poses, elas não são naturais para uma mulher. Tem uma quadrinista chamada Renée Delis. Ela fez um tempo atrás uma comparação de como as personagens femininas são desenhadas e como elas deveriam ser desenhadas. E no primeiro desenho, como elas costumam ser desenhadas, a personagem tá com a bunda empinada, ela tá com o corpo meio de lado, tá com uma cara lânguida, com a boca meio aberta, entreaberta, o olhar lânguido, assim, né, meio semicerrado. E tudo isso acaba colocando a personagem numa posição sexualizada. Pode ser que a gente não perceba isso logo de cara, porque é muito comum, a gente vê isso em todo lugar. Em propaganda, em revista, na televisão, no cinema, enfim, em todo lugar. E não é só nos quadrinhos, não é só no cinema, a gente pode ver na fotografia mesmo. Uhum. Mas aí quando você vê a comparação, o desenho que ela faz, de como deveria ser, idealmente, uma super-heroína ser desenhada, enfim, uma pessoa que teoricamente é forte, que é confiante, que vai salvar o mundo, sei lá. A pose de poder. Exato. Ela tá numa posição, assim, ereta, sem bunda empinada, sabe? Um pé na frente do outro. Sem aquela cintura minúscula, qual a sua coluna não vai aguentar e você vai ceder a qualquer minuto. Exato. O rosto, assim, expressivo. Cerrado, forte.
forte, um olhar forte, né? Boca fechada, pelo amor de O Deus. corpo atlético que a gente espera de uma heroína. Sim, então assim, quando você coloca um desenho do lado do outro, você fala, nossa, isso assim, tava muito objetificada mesmo na primeira versão. Depois aqui no link do vídeo a gente vai colocar os links dos textos que são base desse episódio. Isso, a gente Inclusive. tem vários textos sobre isso. E eu acho interessante a gente trazer aqui o que faz uma imagem ser objetificada, né? Então, tem uma cientista política que estudou bastante sobre isso. O nome dela é Caroline Heldman, se eu não me engano. Uhum. É isso mesmo. E ela fez acho que 7 perguntas que a gente tem que fazer quando olha para uma imagem de uma mulher na mídia para identificar se ela tá objetificada ou não. A primeira delas, então assim, tudo isso pode mostrar a objetificação, se a objetificação está acontecendo ou não. Então, por exemplo, se a imagem mostra apenas uma parte do corpo feminino de forma sexualizada, por exemplo, só as pernas, Só a boca. assim, bem sexy, meio Só os entreaberta, peitos, só os peitos. Por exemplo, Só a a gente tem bunda. alguns exemplos aqui, tipo, mostrando pôster de filme, que o texto que a gente tá usando como base aqui, que é do Node 8, inclusive, depois vocês vão lá ver o link. A gente pegou pôsteres pra meio que ilustrar esses... Eu acho que o mais famoso, assim, que dá pra ver isso é o do Garota Infernal, com a Megan Fox, que é só a boca dela. Só a então, boca, Sim. E aí, tipo, você tem muitas imagens de mulheres sem rosto, ou assim, cortadas no meio, ou só a perna, só o peito, só a bunda. Quando tu coloca uma parte do corpo só, tu já tá objetificando, porque tu separa o ser do corpo, como se fosse um objeto. Uhum. Outra forma, se a imagem apresenta uma pessoa ou parte da pessoa literalmente como um objeto. Então, por exemplo... Publicitário adora isso. tipo Alô, assim, marcas de cerveja. Coloca, tipo, a mulher como, a parte da cintura dela como um violão. Uma taça. Sim, tem um pôster aqui que é uma mulher, tipo, só, na verdade, o quadril dela de biquíni e, tipo, uns caras escalando, assim, eu não sei Do que Spring porra Break, é essa, inclusive. tipo, Aquele gente. besterol americano que é, tipo, saudável. Aí, outro indício de que tá objetificado, quando você coloca pessoas sexualizadas, então, nessa posição, ou só pernas, ou só bunda, ou tipo, muitas em posições, assim, poses e tal, que são sexualizadas, como intercambiáveis, ou seja, várias que você pode trocar uma pela outra, por exemplo. Outra forma, a imagem passa a ideia de violação da integridade corporal de uma pessoa sem que ela esteja em posição de consentir. Então, por exemplo... Aí nem precisa falar nada, né, gente? Pelo amor de Deus. tipo, o pôster tá a mulher amarrada e um cara beijando ela. Tipo, ela tá amarrada, sabe? Tem um outro que o cara tá pegando na calcinha da mulher e ela tá tentando sair. Tipo... Ou tá passando a mão na bunda, ou tá segurando. Sim. Outro item. A imagem sugere que a disponibilidade sexual dessa pessoa é a principal característica dela. Então é o clássico, né? Aquela personagem, aquela mulher, tipo, com a cara sexy. Tipo, meio naquela pose se oferecendo. Sugestiva, exatamente. Outra, a imagem mostra uma pessoa sexualizada como algo que pode ser comprado e vendido. Então, associando o corpo feminino com dinheiro, com joia. Tem um aqui que é, tipo, uma mulher pelada de calcinha com um código de barras em cima da vagina dela. Esse aí não tipo, precisa falar nada, né? Enfim. Não, mas isso, não exatamente esse também, mas também colocando nesse tópico, entra quando como símbolo de poder e riqueza vem as mulheres junto. Uhum. Porque sugere que mulheres são objetos que podem ser comprados e adquiridos. Exatamente. E o último, a imagem trata o corpo sexualizado como uma tela. Então, corpos que você escreve coisas, que você desenha coisas, que são parte de que compõem uma decoração, enfim. Tudo isso acaba mostrando... Tem um negócio aqui tá carimbado com fogo aqui, gente do céu. E assim, é muito interessante você ver essa análise com pôsteres, porque você não vê homens nessa posição em pôsteres de filmes, né? E assim, o que a objetificação faz, no fim das contas? Ela perpetua uma ideia da mulher como um ser passivo, que tá ali para receber uma ação,
e o homem como um sujeito, aquele que vai fazer a ação sobre este objeto. Da disponibilidade do corpo feminino para uso masculino. Isso, exatamente. É pro prazer masculino, então tá muito associado ao que ficou conhecido como male gaze, né? Lá na década de 70, uma jornalista, uma crítica de cinema usou esse termo pela primeira vez, que é para falar como as mídias são... Uma produção, por exemplo, é feita levando em consideração, assim, considerando que o público é um homem heterossexual. Então, tudo que vai ser retratado ali é feito a partir desse ponto de vista e para agradar esse ponto de vista, e aí as mulheres acabam se ferrando nessa representação. E aí, essa dicotomia, né? Essa coisa da mulher como objeto e o homem como sujeito acaba sendo passado adiante quando você tem a objetificação feminina e a desumanização do corpo da mulher também, né? Porque quando você coloca ela como objeto, você está colocando ela como menos do que ser humano. Então, isso acaba linkando com muitas situações de violência que a gente vive na vida real, né? A mídia faz parte da vida real, mas para fazer o gancho aqui, como que isso afeta a nossa vida no dia a dia mesmo, né? Tá tudo interligado. É aquela coisa, gente. Ai, eu não sou afetado por isso, não sei o quê. Gente, não dá pra não ser afetado, porque é uma coisa que a gente consome o tempo todo por todos. E tem estudos que mostram que quanto mais a pessoa consome, já indo pra um lugar mais pesado, por exemplo, pornografia, a pessoa fica menos sensível à violência. Ela começa a ter uma outra visão do que é o ser humano, do uso dos corpos. E até pode chegar a interferir no jeito que a pessoa se relaciona com as outras. E principalmente na questão de como o homem vai se relacionar com uma mulher. Sim, total, assim. E assim, é uma coisa que essa cientista política, ela também fez muitos estudos sobre isso, sobre os efeitos nas mulheres, delas se verem objetificadas na mídia, que elas acabam se objetificando também. Sim. Então... e também aprendendo a ter prazer com a violência, aprendendo a ser vista como objeto e quando não se sentir mal, quando não o seu valor é pela aparência, o seu valor é decorativo. Uhum. E se ela não cumpre esse papel na sociedade, ela já não serve pra nada. Sim, acaba influenciando em autoestima, na ideia que você tem de si mesma, né? Entra aquelas coisas, você é linda, não importa como. E ser linda é tão importante assim, sabe? A aparência... É só a única coisa que você pode ser. Exato, a aparência é o principal... a principal coisa que a gente usa pra falar se uma mulher vale alguma coisa ou não, né? Uhum. Você pode ter, sei lá... Nobel. Exato. E o comentário vai ser, tipo, se ela tá bonita, se ela usou batom, se ela, com frizz no cabelo. Entende? Tipo, sempre volta pra esse lado. A gente vê muito entrevista de Oscar, que nunca falam dos papéis das atrizes. Sempre perguntam, de quem que é esse vestido? Como é que foi fazer a dieta pra esse papel? Tá namorando, sabe? Exato, porque você tá sempre trazendo de volta pra aquele papel que é esperado da mulher, né? Que é pra ser decoração, que é pra estar a serviço do homem e tal. E tem outra coisa que eu acho muito interessante, assim. Quando a mulher sai desse papel, então, por exemplo, a gente vê essas imagens objetificadas e ninguém acha nada, ninguém acha ruim, né? Não é uma coisa que meu Deus, tipo, isso é horrível. É normal, não sei o quê. tá tudo é normal. Mas quando uma mulher, ela por si mesma, decide expor o corpo por algum motivo... de uma forma não sexualizada, de uma forma que ela é dona daquele corpo e, tipo, o corpo não está dentro do padrão. Por exemplo, uma mulher que, sei lá... sei lá, tá com os pelos pubianos à mostra, tipo assim, tá usando um biquíni com pelos pubianos à mostra, aquilo é indecente, entendeu? É ofensivo. Exato. Ela tá sendo dona do corpo dela. Ou não tem um corpo padrão. Isso. E isso ofende... porque tá fora do padrão e não se espera. Tipo, você espera que a mulher esteja dentro do padrão, porque é isso que o objeto tem que ser, entendeu? Ele tem que ser passivo, ele tem que estar dentro do padrão e ele não pode ter autonomia, entendeu? Porque ele é um objeto, ele não pode agir. Quem age é o homem. Ela tem que receber a ação. Então, assim, é muito mais profundo do que a gente imagina, assim, essas questões, né? E, Lívia, deixa eu te perguntar uma coisa. Homem pode ser objetificado também? Tan, 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 tan.
Mas é claro, minha querida, mas não é a mesma coisa. E outra, a gente entra aí também um pouquinho na diferença da sexualização do homem branco e da sexualização do homem negro. Sim, sim, muito diferente. E Aí não, mas vamos lá, gente, vamos segurar aí, porque aí veio o cara e fala: ai, mas homem também é sexualizado. Eu não tenho um tanquinho de super-herói. sim, Eu sou forçado a achar que aquele homem é sexy e eu não me valorizo. Mas não é a mesma coisa. É só você ver quanto personagem gordinho pega a mina gostosa em filme. O sim. homem... tem um experimento muito bom que mostra isso, que são meninas no Tinder e caras no Tinder que vão lá e dão like numa pessoa e chega lá e é uma pessoa que tá, tipo, super obesa. Elas põem uma roupa de obesidade pra mostrar a gordofobia, né? E as mulheres escolhem continuar conversando com aqueles homens, mesmo sendo, entre aspas, enganada pela foto. Os caras não, eles não vão conversar com aquela mulher. Uhum. Porque ela já não é mais o objeto de desejo, já que ela não tá se encaixada naquele padrão. Então tem uma diferença muito grande, um abismo muito grande entre o peso da aparência masculina e da aparência feminina. Sim, com certeza. É só a gente ver, tipo, números de distúrbios alimentares, de cirurgia plástica. Quem que. O valor do homem não é medido na aparência, o valor do homem é medido em outras coisas. É medido em coragem, competência profissional, Uhum. Tem mil coisas, né? confiança, mil coisas. Tudo. Aí, ele é charmoso. Tem sempre assim, o homem charmoso. O que é o homem charmoso? É um homem feio que tem outras qualidades. Sim, é boa, muito bem. E ele ainda é desejado. Agora, a mulher feia, que tem outras qualidades, se ela não for gostosa, Cagou. aí Assim, gente, não quer dizer que não existe um padrão de beleza masculino. Existe, mas a diferença, o peso que é colocado em cada um deles é muito diferente. Pra mulher, como a Lívia disse, a principal medida de valor de uma mulher é a aparência. E pro homem é apenas uma das coisas que vão. Lembrando, que o podem homem fazer diferença branco- ou não. Entendeu? É assim, é uma questão de contexto. Os homens, quando você tem uma imagem de hipersexualização do homem, primeiro que não é. Raramente é hipersexualizado, não é. Na verdade, é uma imagem de um corpo musculoso, forte, poderoso. ele realça características tidas como positivas masculinas. Como Exato. força, posições de poder, Uhum. sabe? Às vezes a posição de liderança na imagem. Sim, é uma imagem São coisas de... positivas que vão pra frente, não coisas tipo empinar a bunda, estar à disposição. Veja a diferença. Sim, é uma imagem que, assim, é um reforço de uma fantasia de poder masculina, enquanto que, no caso da mulher, é degradante, coloca ela pra baixo. No caso do homem, coloca ele Essa é pra a grande cima. diferença. No caso da mulher, coloca ela pra baixo, A gente não tá inferioriza e falando que desumaniza. isso não tem efeito na autoestima masculina, etc e tal. Existe, gente. A gente não tá questionando Sabemos. isso existe. Só que é isso, é o peso diferente e o impacto disso é diferente também. Né? No caso da mulher, a objetificação acaba mantendo ela numa posição inferiorizada e desumanizada. No caso do homem, é uma coisa que acaba acrescentando É pra só ele. você ver qualquer briga de feminismo na internet que os caras sempre vão falar: ai, mas os homens estão lutando a guerra. Really? Tipo, você tá aí sentado no computador, não tô vendo muita guerra nenhuma, me xingando. Estou falando da minha vivência aqui. Não, assim, guerra, Sabe? gente, eu acho que é super justo vocês serem contras, serem obrigados a se alistar ou qualquer coisa assim. Lutem por isso, de verdade. Principalmente é compulsória, que também somos contra, né? Mas, enfim. E olha só, gente, tem Partindo- outra coisa. Homem pode ser até sexualizado na mídia e tal. Muito pouco mesmo. Porque 96% das imagens de objetificação sexual na mídia são de mulheres. Isso é um temos número dados. comprovado. Exato. Com Caroline Heldman, doutora em ciência política e uma das maiores vozes contra a objetificação feminina na mídia dos Estados Unidos. Tem um vídeo muito bom dessa mulher. Ela explica direitinho exatamente a diferença entre os dois, como aquilo que a gente falou aqui veio dela, né? Como identificar um corpo objetificado, uma mulher objetificada na mídia e os impactos disso na sociedade. E se você tá em dúvida qual que é a diferença, se você tá muito em dúvida o que é, tem um filme francês muito bom da Netflix, chama Eu Não Sou um Homem Fácil, Ah, sim. que é incrível, incrível. Ele pega e o cara entra, tipo, no universo paralelo que, em vez de... É o universo paralelo que as mulheres são os homens. É uma sociedade matriarcal, mas no sentido, tipo...
de ser exatamente o oposto da nossa. Então é opressiva para os homens. E eles são colocados no papel que as mulheres são colocadas. Só que eu tenho uma crítica em relação a esse filme, porque eu acho que ele pega muito pras mulheres que assistem, a gente fica muito... Aquela inversão faz muito sentido pra gente, porque a gente sabe a posição que o personagem masculino ali tá vivendo, a gente consegue se identificar, e a gente fala, nossa, que foda, né? Agora, eu acho que quando os homens assistem, aquilo não fica tão palpável, porque o filme traz essa inversão e coloca as mulheres de uma forma... assumindo características que são masculinizadas no inverte. nosso mundo. Eu acho que seria mais interessante se as mulheres daquele mundo tivessem as características que são consideradas femininas e fossem superiores, e fossem Por consideradas na sociedade como superiores e dominantes em relação aos homens. Entendi. Mudou o papel de gênero, mas não mudou a caixinha. Exato. Do que é superior, do que não é superior. Exatamente, isso que me incomodou. Eu acho que seria muito legal se, por exemplo... cara, tipo, naquela sociedade inversa lá, fosse assim... Cara, os homens não podem ser líderes de países, por exemplo, porque, eles têm testosterona bombando, eles não sabem se controlar, são violentos, vai colocar bater em todo uma bomba mundo. nuclear na mão de um cara desse, tipo, de um homem, sabe? Tipo... Seria interessante. Seria bem interessante uma inversão desse tipo, eu acho que faria mais sentido pros homens, sabe? Enfim... Mas é interessante também ver nesse sentido, porque ele causa o choque pela inversão de papéis. Não, com certeza. E a gente pode ver a sexualização muito, muito bem feita, porque é um homem que devia estar na posição de poder, sei lá, dançando polidense. E aí, os caras, pelo menos os caras que viram aquilo lá, eles ficaram horrorizados. Nossa, eu nunca pensei que era tão degradante, não era normal. Então, pensa se é você com a bunda depilada lá. Nada contra o polidense, lindo, maravilhoso, mas assim, vamos ter uma leitura crítica da nossa sociedade, né? Não? Sim. Qual que é a quantidade de homens dançando polidense? Pois é. E só pra fechar, uma questão em relação a redes sociais também, que a gente tem, por exemplo, você não pode ter mamilos femininos aparecendo, por exemplo, no Instagram, no Facebook. E mamilos masculinos, ok. Ok, né? Não sei se é ok ou não, agora eu não sei Agora mais. eu acho que o algoritmo pega os dois, mamilos polêmicos. Mas enfim, você coloca... Teve uma época aí que uma pessoa, eu acho que foi a Rupi Kaur, que inverteu os mamilos, né? Não, a Rupi Kaur, aquela poeta, sei. com aquele livro, Coisas... Como é que é o nome mesmo do livro dela? Eu não me lembro mais, gente. A minha cabeça tá muito ruim. É muito bom, inclusive. Tá super em alta. Não me lembro o nome. Mas enfim, ela fez um ensaio fotográfico com fotos dela com a calça suja de menstruação, ou então... Assim, uma foto do chuveiro com o sangue dela de menstruação no chão. E aquilo foi banido pelo Instagram. E aí ela falou, é sangue, é uma coisa natural. Por que tá sendo banido? Ela não tava pelada, ela não tava nada nas fotos. Era só, tipo, sangue, insinuando que era de menstruação. Aí a rede social é um negócio difícil, porque assim, né, vai lá e bane o sangue de menstruação, mas não bane a página de pedofilia, sabe? Então um assim, negócio... quando você tem a mulher, de novo, objetificada a serviço do olhar masculino, cumprindo padrões de beleza, cumprindo passividade e posições de submissão e tal, aquilo é aceito. Agora, quando você tem a mulher, tipo, com autonomia ou fora disso... Aquilo não é aceito, não pode. Aquilo é indecente, é absurdo. Não querendo falar, mas já falando, é a mesma coisa de, sei lá, tipo, a mulher que posta, sei lá, foto da bunda na internet, ela não pode, mas a gente pode ver foto de bunda em propaganda, sei lá, de lingerie no meio da BR, entendeu? Sim. Se estiver vendendo, não tem problema. Tem um quadrinho muito bom, né, que é uma mulher amamentando uma criança no shopping. E um guarda, tipo, não, a senhora não pode fazer isso aqui. Do lado tem, tipo, uma puta foto de uma mulher exatamente. com o peitão de fora, assim. Não de fora, mas com uma lingerie super, assim, cavada. É lógico que a libertação da nudez feminina também é uma questão da mulher branca, porque os corpos negros sempre estiveram à exposição, a gente não entra muito nisso porque não é nosso lugar de fala, mas, tipo, é uma coisa que tem que ser pontuada, que é diferente. Como o corpo negro está à disposição e como o corpo branco, a diferença com a relação com a sexualização tipo, outra pegada. Se vocês querem saber mais sobre isso, eu vou colocar alguns links aqui indicando textos que falam disso de outros sites que são pessoas negras falando sobre objetificação negra pra vocês
saberem Sim, mais. é bem interessante. A posição das mulheres negras é de uma vulnerabilidade muito maior. Então, né? sempre tem aquela discussão na internet, no Twitter, menina branca lutando pra mostrar o peito padrão no protesto, sabe? Tipo, sendo que as mulheres negras sempre estiveram nuas como animais, sendo abusadas, escravizadas, etc e tal. Então, 2 pesos, 2 medidas também. Sem falar de não só mulheres negras, mas, por exemplo, mulheres asiáticas têm outro tipo de sexualização, exoticação, Uma fetichização então... do corpo asiático também, do corpo feminino asiático, também numa posição super de submissão, né? A mulher negra como Um animal a ser uma domado. demônia que vai seduzir e que assim, tá ali pra sexo, enfim, tá disponível sexualmente o tempo todo e tal. A mulher asiática como sei lá, um ideal doce e submisso, né? Uhum. É muito interessante essas exótico, nuances exótico. também. Muito problemático também. Tem um texto maravilhoso de uma historiadora chamada Suzane Jardim. Se vocês não conhecem ela, por favor, sigam. Ela é muito, muito incrível. E ela tem um texto muito legal sobre estereótipos racistas na mídia, datando de muito tempo, muitos anos atrás. Não o texto, mas a análise que ela faz de estereótipos desde lá de trás até agora. E ela fala bastante sobre isso também, é bem interessante. A gente vai linkar aqui pra vocês. Acho que com isso finalizamos nossa reflexão aqui sobre objetificação. Tem muita coisa pra falar, a gente podia ficar 3 horas falando aqui. E aí, com certeza esse assunto vai voltar à tona em algum momento de novo. Mas a gente tá animadinha para assistir o filme das Aves de Rapina. E das fotos que já saíram da Arlequina, estão muito legais as figurinas. Como aquela mulher consegue ficar mais bonita, não sabemos. Sim, ela tá muito bonita. Ela é incrível, né? Linda atriz. Linda, talentosa, competente e agora produtora do produtora. filme. Sim. E também um adendo falando que a Penny também, vou lembrar de novo, falar de novo, vai dublar o Cartoon, então tô bem animada também, porque vai ser um desenho adulto. A gente tem muito desenho adulto voltado pro público masculino, que quem sabe um dia a gente fala deles aqui. Vamos ver. E aí... então é legal puxar pra esse lado também, ter essa representatividade também nos cartoons. Sim, e fechando só com uma recomendação pra vocês, assim, baseado no meu ato falho agora, de, tipo, falar sobre a beleza da Margot Robbie e não sobre as competências dela fora disso. Sim, a gente faz também, gente. A gente também tá nesse contexto. Até porque, e acaba como fazendo. a gente aprende a valorizar, a ser vista como a beleza, o que é valorizado em nós é a beleza, o que a gente vai valorizar na outra? A beleza, beleza. claro. Mas lembrar disso, quando você vai elogiar uma criança, pensa nisso, você vai elogiar uma menina e um menino. Você usa que adjetivo pra meninas? Nossa, como você tá bonita, ai, que vestido lindo, ai, que cabelinho, não sei o quê. E pro menino, geralmente... Ele é forte, ele é corajoso, ele tá é um homenzinho. esperto e tal. Então, tentem usar outros elogios pra meninas, por favor. Inteligente, esperta. Esforçada, esperta, engraçada, organizada, enfim. Pensa em outras coisas. Aliás, cobre a organização de homens. Que não... Exato. Boa, Lívia. Indireta. Façam uma tabela de tarefas domésticas em casa. Essa é a minha última dica do dia. Boa semana. Dividam as tarefas domésticas. Dividam, não ajudem. Exato. Responsabilidade de todos. Tá bom, gente, é isso então. A semana que vem... Nossa, hoje não sobrou pedra sobre pedra nesse programa. Nossa, ficou só o pó aqui. Semana que vem a gente tem programa, Lívia? Acho que não, Semana que vem não tem programa, vamos passar uma reprise. Sim. Mas na outra semana nós estamos de volta. Sim, se com preparem. Convidado especial, vai vir novidades por aí. Vamos começar a trazer rostinhos novos para cá. Maravilha, vamos sim. E se você quer participar do Nod 8, se você quer dar um tema pra gente, se você quer ouvir a gente falar de alguma coisa, manda mensagem lá na página do Nó ou da Rádio Geek BR. Aliás, siga a gente nas redes sociais, @Rádio Geek BR, no YouTube, no Instagram, no Facebook e @Nod 8 também. Lembrando que também temos o site, nod8.com. Sim, gente, a gente vai colocar o link até. O site tem muito conteúdo, tudo, basicamente assim, a maioria das coisas que a gente fala aqui, a gente já falou no site também. Então, claro que de maneira mais detalhada, óbvio, com as fontes, com gráficos, com imagens. Então, assim, é um bom complemento pro que a gente fala aqui e é bom dar uma fuçada lá que tem bastante coisa pra aprender.
É isso, pessoal. Boa semana e Boa até a semana. próxima. Rádio Geeks, apaixonados por Arlequina. Ô meu, você está na Rádio Geek, hein?